Oi gente, seja bem-vinda à videoaula desse top lindo e maravilhoso que vai dar pra você ganhar bastante dinheiro no carnaval. Vamos começar. Eu vou usar todas essas cores aqui. Aqui é o Clea, esse aqui é Bella Fashion, esse aqui é Bella e esse aqui é Bella Fashion. E o Anne azul. Então você usa a linha da sua preferência, do que você tiver aí na sua casa. E a agulha de 1,75, uma tesoura, um cortador, cola para o arremate e uma fita métrica. Eu vou fazer o tamanho PP, mais instruções para você fazer todos os tamanhos. O meu vai ter um comprimento maior, porque minha cliente quer desse jeito, que é uma peça para encomenda. Então, você vai poder fazer o tamanho que você quiser, certo? Eu vou dar as medidas também para um top tradicional, desse que está bem alta para o carnaval, e a medida desse aqui que eu tô fazendo com vocês, tá certo? Vamos iniciar. Vou dar minha laçada inicial. A gente vai precisar da fita métrica, porque aqui a gente vai medir o tanto de correntinhas que a gente vai fazer. Eu vou fazer um tamanho PP, então eu vou fazer 32 centímetros de correntinha. Eu não vou dar o número exato de correntinhas, eu vou dar em centímetros, porque ponto é pessoal, cada um tem o seu ponto. Você pode estar usando uma linha diferente, uma agulha diferente da minha, e pode ser que a quantidade de correntinhas que eu dei aqui dê diferente do seu tamanho. Então eu vou dar em centímetros, porque aí não tem erro. Aí você faz a quantidade de correntinhas dos centímetros que você precisar. E eu vou deixar aqui na tela quantos centímetros fazer para cada tamanho. P pro M, pro G e pro GG, tá? Vamos aqui em começar. Vou dar minha laçada inicial e vou fazer correntinhas até atingir os 32 centímetros, que é o meu top. Deixa eu fazer bem apertadinho aqui. Eu gosto de trabalhar com a Anne com 2 fios, mas eu vou fazer esse teste aqui. Centímetros de correntinha. E é só isso o princípio. Esse top é bem fácil de fazer, tá? Você que é iniciante também, você vai conseguir. E você vai conseguir fazer todos os tamanhos. E esse aqui, ele tem um fechamento diferente. Minha cliente quer um fechamento diferente e um comprimento diferente. Então, já é uma opção para você fazer aí, de se diferenciar nesse top de carnaval. Que você pode fazer um modelo diferente. Caso sua cliente queira. Seguindo aqui, fazendo minhas correntinhas. E já venho quando eu atingir meus 32 centímetros. Cheguei aqui nos meus 32 centímetros, você não vai esticar a correntinha, tá? Colocar assim na mesa, a fita métrica do lado, e você vai medir. Cheguei nos meus 32 centímetros, ou na medida que você estiver fazendo aí pro seu tamanho. Aí agora a gente vai segurar a última correntinha aqui e vai fazer mais 3, que é pra dar a altura de um ponto alto. E vai voltar nessa última correntinha fazendo um ponto alto. Essa peça é toda em ponto alto, então não tem muita dificuldade. Você vai fazer um ponto alto, que é... Você vai pegar a agulha, enfiar na correntinha, tira 2, tira 2. Enfia aqui no meio da correntinha. Uma dica também pra vocês. Quando você for fazer aqui, pra ficar com um acabamento bem bonito, você pega no meio dessas duas laçadinhas. Deixa eu mostrar aqui. Deixa só essa aqui de fora. Vai bem no meio e deixa só uma laçadinha de baixo de fora. Tá vendo que ele fica com um acabamento bonito? Parece uma besteira, mas dá total diferença no final do acabamento. Aí aqui a gente vai fazer até o final dessa carreira de pontos altos, até a última correntinha. E quando for virar, eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer a finalização ali, para o seu top crescer retinho, ele não crescer assim, sabe? E sempre tem peças que a gente tá fazendo ponto alto, aí do nada ele começa a enlarguecer assim, sair da medida. Então eu vou dar uma dica aqui pra você fazer isso, seu top crescer bem retinho, tá? Vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Eu vou fazer essa carreira e vou mostrar pra vocês como é que faz na hora de virar e na hora de o truquezinho pra fazer o top ficar certinho. Esse top tá muito em alta agora pro carnaval, então dá pra ganhar um dinheirinho aí, você
faz seu top, pode fazer a pronta entrega, pode fazer pra você, pode fazer pra vender, pode fazer para suas amigas, para pular o carnaval, se você gostar. Então, é uma forma de você ganhar um dinheirinho, tá? E esse aqui vai ser uma base, tá? Eu vou fazer diferente, assim, vou fazer com cores diferentes. Mas esse aqui vai ser a mesma base quando você for fazer esse top aí que tá viralizado. Então, é a mesma base. Você vai começar assim, você vai tirar, vai pedir a medida da sua cliente, do busto da sua cliente. Eu dei um descontinho aqui em média de 8 centímetros. O busto da minha cliente é 80. E eu divido no meio esse 80, né? Porque a parte da frente e a parte de trás. E aí daria 40. Mas aí eu dei um descontinho de 8 centímetros, que é o que o crochê cede. E eu fiz 32 centímetros para o tamanho dela, que é PP. E aí você se baseia exatamente nisso. Mas eu vou deixar aqui na tela quantos centímetros para cada um, né? Tamanho padrão. Mas se você conseguir a medida da sua cliente, melhor ainda, porque aí não tem erro. Você pede a medida do busto dela. E aí a gente faz esse descontinho, divide no meio, faz o descontinho e vai dar certo o tamanho dela. Tô aqui fazendo meus pontos altos até o final. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui minha carreira de pontos altos. Só fiz seguindo até o final, deixando sempre essa argolinha aqui de fora. E fui até o final, fazendo meus pontos altos. Me rendi à linha dupla, não consegui, que é a linha que a gente tira aqui, pra quem não sabe. É uma linha que vem de dentro do novelo e uma de fora. Então, assim, a gente consegue usar o fio duplo. Meus pontos é muito aberto, então, quando a linha é muito fininha, fica muito aberto. Então, como é um top, eu gosto de deixar ele bem assim, bem fechadinho. Aí eu teria que diminuir minha agulha, usar uma 1,25, eu acho, mas 1,75 pra mim é o meu limite. E agora a gente vou te dar a primeira dica pra tu fazer a tua virada e continuar os pontos altos, de forma que o ponto alto fique certinho, que teu retângulo fique certinho e não faça assim, abra. A primeira dica é, o que a gente faz aqui normalmente, que a gente faria agora, era fazer 3 correntinhas, certo? E virar o trabalho e começar a fazer pontos altos. Mas não é assim que a gente vai iniciar a próxima carreira. A gente vai vir aqui e já vai virar o trabalho sem nenhuma correntinha. Você vai virar o trabalho aqui no primeiro ponto, no ponto onde tá saindo a correntinha, e vai fazer um ponto baixo. Isso aqui vai deixar teu trabalho bem certinho. Um ponto baixo e 2 correntinhas. E é isso. Vou virar o trabalho para dar continuidade. Tu vai começar assim, um ponto baixo e 2 correntinhas, e isso vai deixar teu trabalho retinho. Vai ser sempre isso, sempre. E eu vou dar dica para como finalizar também de uma forma diferente, para que fique bem bonitinho. Aí agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Agora é muito mais fácil, muito mais rápido, né, do que a primeira carreira das correntinhas. Você seguindo seus pontos altos até o final. E se você for fazer de uma cor só, agora é só seguir até o comprimento que você desejar. Eu vou deixar aqui na tela, assiste aqui, tá? Que eu vou mostrar como é que faz o final. Mas eu vou deixar já aqui na tela o comprimento ideal para cada tamanho desse top que tá viralizado aí no Instagram. E depois, lá pra frente, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou o meu, porque minha cliente quer um pouquinho maior. Como eu falei, ele é um pouquinho diferente dos top que tá viralizado. E é um top temático, mas a base é a mesma. Então, eu vou mostrar pra você qual tamanho o meu ficou. E se você quiser fazer igual o meu, aí eu dou comprimento pra cada tamanho também, dessa base do meu. Vocês vão entender. Aí agora você vai seguindo até o final, fazendo ponto alto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. E quando chegar lá no final, eu volto com vocês, que eu tenho uma dica pra dar para o seu top ficar retinho. A finalização lá nas 3 correntinhas também.
Eu tô aqui já, vou finalizar meu último ponto, tá vendo? Tem o último e tem as 3 correntinhas aqui, o penúltimo e o último, na verdade, né? Aí eu vou fazer aqui o último e agora vem mais um truque para o seu top crescer retinho aqui, as laterais bem retinha. Você vai vir aqui e fazer, você vai vir laçar a agulha e vai colocar aqui nas 3 no topo das 3 correntinhas, na última correntinha, né? E em vez de você puxar aqui e fazer a laçada, você vai pegar essa agulha, você vai voltar aqui no meio da segunda correntinha. Vou repetir. Deixa eu voltar aqui. Você vai dar a laçada, você vai colocar no primeiro ponto, que no caso é o terceiro, né? 1, 2, 3. E em vez de você finalizar, você vai vir aqui e vai vir no meio do segundo ponto. Aí agora sim você puxa e finaliza o ponto alto. É isso aqui que vai dar total diferença no acabamento do seu top nas laterais, para que as laterais fiquem bem certinha, tá? Aí aquela mesma coisa agora na hora da virada. A gente vira ele no mesmo ponto que tá saindo aqui a laçada, você vem aqui e faz um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Olha aí, tá vendo como já dá uma diferença? Aqui foi as 3 primeiras correntinhas que a gente iniciou lá no começo, tá vendo que ela já dá um pouquinho assim, sabe? A lateral, mas à medida que a gente for fazendo, isso aqui vai ficar só um mero detalhe. Vai ter o acabamento da lateral e vai ficar certinho, para que a sua medida dê certinho do começo ao fim, dê os mesmos centímetros. Porque às vezes a gente começa a fazer e ele começa a enlarguecer, e aqui tá uma medida e lá na frente tem outra. O que vai fazer com que o seu top fique do mesmo tamanho do começo ao fim. E retinho, sabe? Um retângulo certinho. E aí você vai continuar fazendo carreiras de ponto baixo até o final. Chegar no final, você faz esse mesmo processo aí. Enfia a agulha no terceiro ponto, volta com ela no meio do segundo ponto e aí puxa e faz o ponto alto normal. É o jogo de agulha que vai dar uma total diferença na sua peça. Faça aí e me diga se você não vai notar uma diferença na sua peça. Parece uma besteira, mas dá total diferença na peça, porque eu já fiz assim e minha roupa já cresceu, eu tive que desmanchar, foi um rolo doido. Então faça isso que você vai ver que vai dar certo, o seu top vai ficar bem retinho, tá? A gente tá trabalhando a parte da frente do top, certo? E depois a gente vai fazer a parte lateral e a finalização nas costas. Vou seguir aqui fazendo meu top até o final por 5 carreiras. Esse meu top, ele vai ter diversas cores, certo? Então, quando eu chegar no final das 5 carreiras, que é a parte maior azul, aí vai ter outra parte, várias cores. Quando eu chegar na mudança de cor, eu venho mostrar pra você. Você vai fazer no mesmo top que eu, que é esse aqui de Pernambuco, você cor e quantas carreiras fazer de cada cor, certo? Aqui nesse azul, na primeira carreira, a gente vai fazer 5 carreiras. Então, a gente vai chegar aqui com 5 carreiras e depois eu venho trocar com a próxima cor, tá certo? Você vai fazer seu ponto alto até aqui no final e vai seguindo até por 5 carreiras. Se você estiver fazendo o top viral de carnaval, que é a sua cor, a cor que você estiver fazendo, normalmente tá um cru, né, que tá viralizado, esse off-white. Você só vai seguir fazendo agora até o comprimento que eu vou deixar aqui na tela. Já botei pra você e você vai fazendo aqui até o comprimento. E aí, quando você chegar nesse comprimento, você vai avançar o vídeo até na parte da lateral, tá certo? Se você estiver fazendo de Pernambuco, você quando fizer suas 5 carreiras, você volta aqui que a gente vai dar continuidade. Meninas, já finalizei aqui as 5 carreiras do azul. Agora a gente vai trocar de cor. A gente vai colocar o vermelho. E pra fazer a troca de cor, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui pra esse cantinho aqui pra mostrar mais. Eu vou fazer o arremate aqui como se fosse encerrar mesmo a linha. Prendo aqui, volto aqui nesse pontinho e fecho assim. E aqui com vermelho,
E eu vou vir aqui fazendo minha laçada inicial. Vou vir aqui onde a gente finalizou. E vou fazer... Vou entrar logo aqui com a minha agulha. Aqui bem no cantinho. Pega aqui sua laçada inicial. E puxa aqui pra dentro. Fiz isso. Agora virar. Vai ficar aqui a pontinha, a gente gira ela pra trás, que aqui a gente vai fazer o quê? O nosso primeiro ponto baixo, que é pra ficar aqui retinho, né? Aí a gente tem que pegar todos os cordãozinhos aqui pra fazer os arremates já, entendeu? Pra prender tanto o vermelho quanto deixar os arremates prontos. Então, a gente tá aqui no mesmo ponto e faz um ponto baixo, 2 correntinhas, certo? E agora a gente segue fazendo o nosso ponto alto. Aí, o que eu tô fazendo, tá vendo? Já fazendo os arremates desses fiozinhos que estão aqui, já vou emendando nele por baixo. Tínhamos aí um pontinho sobre um pontinho, até o final da carreira, igualzinho às primeiras, não tem segredo. É fazer ponto alto sobre ponto alto até o final. Quando chegar no final, você vai fazer aquele truquezinho nas 3 correntinhas, que é enfiar a agulha. Depois você enfia de novo no meio do outro ponto, do meio do segundo ponto, e aí sim você faz o seu ponto alto. E vira e já faz um ponto baixo onde saiu essa correntinha aí. Vendo? Já aprendi, deixei toda presinha aqui a linha. E agora eu vou seguir fazendo até o final. Da cor vermelha, a gente vai fazer 2 carreiras da cor vermelha. Então, eu vou fazer aqui minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Pronto, já fiz as 2 carreirinhas de vermelho. E agora a gente vai mudar a cor de novo, fazendo o mesmo procedimento, tá? Vou mostrar mais uma vez pra vocês e vou mostrar a sequência, porque não fica tão repetitivo o vídeo, tá? Vou fazer aqui, e olha como já tá ficando lindo. Vou cortar aqui meu fio. E vou vir aqui, puxar pra dentro e fechar esse sinalzinho, tá? Essa laçada final. Agora, a gente vai usar o amarelo. O amarelo que eu tenho aqui é Cleia 1000. Então, ele vai ter uma tex bem fininha. Mas eu vou usar 2 fios aqui e vai dar certo. Vai ser o fio de dentro do novelo e o fio de fora. Vem aqui, dá a nossa laçada, tira a nossa laçada inicial. Separa aqui, vem aqui bem no cantinho e puxa esse nozinho aqui pra dentro, certo? Você vira e coloca todas as pontinhas pro outro lado. Vai vir aqui nesse mesmo ponto, já pra deixar esse nozinho preso, né? Aí vem no mesmo ponto e faz um ponto baixo, que é a linha que a gente tá seguindo aqui, e mais 2 correntinhas. E aí, você vai seguindo, fazendo seus pontos altos por mais 2 carreiras dessa cor. Já vai fazendo seus arremates, já vai prendendo os fiozinhos aqui, já pra ficar certinho, não ter mais nenhuma dificuldade depois, na hora de fazer os arremates. Ó, e a nossa base continua retinha, tá? Vamos aqui agora fazer mais 2 carreiras do amarelo, igualzinhas às outras que a gente vem fazendo. Como esse top é muito repetição, basicamente, eu vou te dar só a sequência de cores e vou deixar aqui na tela também a quantidade de carreiras de cada cor para cada tamanho. Tamanho PP, e essa aqui vai ser minha sequência, quantidade de carreiras por cor. A azul eu fiz 5, a vermelha eu fiz 2, a amarela eu vou fazer 2, a verde eu vou fazer mais 2 e a branca eu vou fazer 4.
Eu acredito que é 4. Se for menos ou mais, eu venho aqui dizer a vocês. E aqui eu vou seguindo até o final. Vou fazendo mais 2 carreiras. Mais 2 carreiras de amarelo. E depois venho adicionar a cor verde por mais 2 carreiras. Do mesmo jeitinho que eu iniciei aqui, do mesmo jeitinho que a gente vai finalizar aqui, do mesmo jeitinho que a gente vem fazendo, certo? Aí eu vou fazer o verde e vou fazer as 2 carreiras do amarelo, 2 carreiras do verde. Quando for no branco, eu volto aqui com vocês, tá certo? Terminei as carreirinhas das cores, que foi 2 do vermelho, 2 do amarelo, 2 do verde, 5 do azul. E agora a gente vai pro branco. No branco, a gente vai fazer 4 carreirinhas do branco, 2 de azul. E aí, a gente vai para as laterais. E para finalizar, a gente já vai vir começar as laterais. Que eu vou mostrar 2 tipos de laterais para vocês, tá? Gente, já finalizei aqui todas as partes do meu top da frente, todas as cores. Agora, a gente vai fazer as laterais para o fechamento das costas dele, tá? E eu vou começar aqui com vocês e eu quero explicar para vocês o seguinte: as meninas que vão fazer o top padrão viral, você já deve ter parado aí no seu comprimento, e agora a gente vai fazer as costas. Você pode fazer as costas nesse modelo que eu vou mostrar aqui pra vocês, igualzinho ao meu, ou você pode fazer o outro modelo que eu vou dar dica aqui pra vocês, como é que você faz esse outro modelo. Mas é bem facinho também, porque esse modelo aqui, ele vai um cordão, minha cliente é assim, né? Ele vai um cordão que amarra nas costas. Mas se você quiser um cordão que seja o próprio crochê amarrando, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Finalizou aqui, né? O último ponto alto, que foi aqui nessa carreira, certo? Aí agora a gente vai vir aqui mesmo onde a gente tá, vai fazer uma correntinha e vai vir nesse mesmo ponto agora aqui na lateral. A gente vai fazer essa lateral aqui, tá? Aí agora a gente vai vir no ponto, aqui nesse ponto alto, e vai fazer um ponto alto aqui dentro, um ponto baixo, na verdade, desculpa. A gente vai vir aqui e fazer um ponto baixo e vai vir aqui e fazer outro ponto baixo. Aí aqui nesse segundo, a gente pega aqui uma alcinha do segundo ponto. Só na primeira alcinha aqui, só pra não ficar um buracão, sabe? Aí a gente vem aqui, ó, nessa primeira alcinha, enfia aqui e faz outro ponto baixo, ó. E agora venho aqui no meio desses dois, né? E faço outro ponto baixo. E assim a gente vai sucessivamente. Faz outro ponto baixo, vem aqui na segunda carreira, no segundo ponto, e faz outro ponto baixo. Venho aqui agora. Às vezes vai precisar da gente fazer 3 e às vezes só 2, tá? E aí vai de acordo com o seu coração. Venho aqui embaixo, faço um, aí venho aqui outro, faço outro. Aí aqui eu coloco um no meio, senti a necessidade, venho aqui, faço outro. E pego na perninha do segundo ponto, venho aqui, já passo direto, já faço outro. Venho aqui na perninha, no ponto embaixo. E assim sucessivamente. A gente vai fazer isso até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, já fiz o último ponto aqui. Aí agora a gente vai virar o trabalho, certo? A gente fez o ponto baixo aqui até o final. Tá vendo que os buraquinhos não ficam tão abertos, sabe? Essa lateral assim bonitinha. Aí agora a gente vai virar o trabalho e a gente vai iniciar como a gente inicia aqui, né? A próxima carreira. Em vez de fazer 3 correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo e um ponto baixo e 2 correntinhas. Atenção, agora vou pedir atenção de vocês. Agora eu vou deixar aqui as medidas para cada tamanho que você vai fazer a lateral, tá? Porque a gente vai tirar uma medida das costas, porque ele é de amarração. Fiz uma cordinha atrás. Aí você faz o tamanho, os centímetros que você precisar. Eu vou fazer um total de 6 centímetros para o meu tamanho PP. Já é o suficiente. 6 centímetros. Então, eu vou fazer carreiras de ponto alto e de volta até fazer 6 centímetros, certo? Quando eu fizer os 6 centímetros, aí eu vou fazer a primeira carreira com vocês. E aí, o resto é só repetição, igualzinho a gente fez aqui nos outros pontos. Quer fazer o top viral? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu.
Eu fiz esse aqui também, bem pernambucano, tá? E aqui foi o meu tamanho que ficou. Vou até tirar a medida aqui pra mostrar pra vocês. Se o seu ficou desse tamanho aqui. Desse tamanho é um P que baixa até um M. 16 centímetros, esse foi o meu comprimento. Esse aqui, ele é um pouco maior, tá vendo? De comprimento. 20 centímetros. Deixa eu botar pra cá pra vocês verem direitinho. Esse aqui ficou com 20 centímetros, então ele é um pouquinho maior do que esse aqui. Então, se você quiser fazer esse fechamento aqui, que é onde ele cruza aqui e dá um nó com o próprio crochê. Agora, o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui, você vai fazer nesse. A diferença é que aqui na primeira carreira você vai fazer pontos altos de ponto baixo, depois você vai vir fazer a carreira de ponto alto normal. E a partir da segunda carreira você vai fazer diminuições. Diminuições no começo e diminuições no fim. Você vai fazer diminuições, 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 até ficar com 4 pontinhos. Ficou com 4 pontinhos, você aí só vai seguir ponto sobre ponto até alcançar o tamanho que você desejar. Eu vou deixar o tamanho aqui na tela também, para todos os tamanhos. E assim ficou o meu top, que aí a gente consegue dar um nó bem bonitinho, né? Sem precisar ficar apertado na cliente. E para fazer esse top aqui, esse fechamento que a gente vai fazer agora, não vai fazer diminuições, então vai ser o mesmo padrão de um lado e do outro, tá? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ponto baixo, vou aproveitar para arrematar esse fiozinho que tá aqui. Fiz meu ponto baixo, fiz minhas 2 correntinhas, agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até o final. E o final a gente faz aquele mesmo processo de fechamento. Agora vai ser a primeira, certo? Então a gente vai fazer, não vai ter correntinha ali, né, pra gente finalizar. Então vai ser um ponto alto mesmo normal, então vai ser ponto alto sobre ponto alto. Na hora da virada a gente faz esse ponto baixo, pra que fique retinho, igual à frente. Então a gente vai fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto até o final. É só isso, gente. Esse top é muito fácil por isso, porque ele é um ponto só, sabe? A gente vai fazer coisas diferentes, porque esse top é muito trabalhado, tá? Então a aula dele é bem completa. Essa parte aqui da lateral, gente, eu vou adiantar o máximo possível, porque essa aula já tá ficando gigante, mas não tem erro aqui pra você, tá? Vou embora seguindo fazendo um ponto alto até chegar à altura para o tamanho que você tá fazendo. Se você estiver fazendo um tamanho P, um M, um G, você vai seguir fazendo até você alcançar essa altura. Eu vou fazer aqui por 6 centímetros, tá? Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Meninas, cheguei aqui na minha lateral certinha, ó, 6 centímetros. E agora a gente vai fazer a cavinha para poder entrar o cordãozinho. Esse aqui a gente pode fazer de várias maneiras, mas eu decidi fazer um ponto grade mesmo. Vocês vão ver uma bem fácil para vocês também. Então aqui, estou aqui, finalizei aqui o último ponto, né? Cadê? Na verdade, eu finalizei aqui. Aí agora eu vou virar, mesma coisa como eu estava fazendo. Vou vir no primeiro pontinho aqui, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Aí agora a gente vai fazer mais uma correntinha de separação, vai ficar total de 3 correntinhas. A gente vai pular um ponto, vai vir no próximo ponto, fazer um ponto alto. Fizemos nosso primeiro espacinho. Faz uma correntinha, pula um ponto de base, faz outro ponto alto. Mais outro espacinho. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, mais outro ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto de base, mais outro ponto alto. E assim a gente vai fazendo até o final. Aqui no final, eu vou virar e vou fazer uma correntinha e vou voltar fazendo ponto baixo. Pronto, já finalizei aqui as minhas 2 laterais e ficaram assim, tá? Aqui quando a gente colocar a cordinha, ela ajusta. Deixa eu mostrar aqui a frente de novo. E aqui já está o topzinho bem bonitinho. E aqui a gente vai passar uma cordinha, tá?
que você pode fazer com 4 ou 3 fios, dependendo da sua cliente, se a cliente gostar. Quando eu fizer a minha, eu digo a vocês com quantos fios eu fiz. Aqui na tela agora, quantos centímetros de cordão você vai fazer para cada tamanho, para poder ficar confortável, conseguir dar um nó, conseguir amarrar direitinho. Para cada tamanho, eu vou deixar aqui na tela para vocês. E agora a gente vai dar início ao acabamento dessa peça. Vou cortar aqui meu fio, onde eu finalizei. Aquela mesma coisa de sempre, faz aqui, puxa, dá uma pestinha, certo? O branco, ele tem uma texi bem fininha, tipo a da Anne, então eu vou usar só um fio mesmo, tá? Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, eu boto 2 fios. E aí a gente vai começar aqui, onde a gente finalizou, aqui na primeira correntinha, que ele vai ficar aqui em cima todo esse acabamento, e aqui no final. Uma correntinha aqui da frente, vou prender o meu fio, certo? Aqui mesmo, seguro aqui atrás, ó, a corzinha aqui, pra não escapar. E aqui no meio do ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu já vou começar com um ponto picô nesse aqui, pra ficar esse detalhezinho aqui no final. As 3 correntinhas, aí eu vou botar aqui no meio dessas 2 argolinhas aqui, ó. Entro aqui no meio das 2 e puxo a laçada e puxo de novo, fazendo um ponto baixíssimo. E aí vai ficar esse detalhezinho. Agora eu vou vir aqui fazendo ponto baixo. Eu vou contar aqui quantos pontos eu vou fazer, pra dar uma distância, pra fazer um ponto picô. Vamos lá, 1. Aqui a gente vai fazer o mesmo esquema de lateral de peça, né? A gente vai fazer 2 pontos baixos, um aqui no meio, um aqui segurando a coisa. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10º. Opa, aqui é o 10º ponto. Eu vou fazer outro ponto picô, subo 3 correntinhas e volto aqui no círculo e entro aqui de novo, mais um ponto picô. Agora volto fazendo ponto baixo, ponto 1, dois, aí venho aqui agora 4, aqui eu vou fazer 2 no mesmo ponto, mas vou contar mesmo assim, tá? 5, aqui também 6, 7. Aí aqui agora a gente já vai começar os pontos com as correntinhas, né? Pra ver melhor. Aí 8, 9, 10. Fiz 10, no 10º, faço um ponto picô, 3 correntinhas, venho no meio aqui das 2 argolinhas, puxo e faço um ponto baixíssimo. Isso. E agora venho contando ponto baixo. E assim vai ficando os nossos picorzinhos, tá? A gente vai fazendo assim de 10 em 10 até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, a gente vai arrematar o fio e vai vir aqui pra parte de baixo, vai começar daqui e vai fazer o mesmo processo até aqui no final de novo. Esse vai ser o acabamento dessa peça, tá? Para quem tá fazendo o top faixa, o acabamento dele pode ser só todo em ponto baixo mesmo, você só segue fazendo ponto baixo.
Não precisa fazer os pontos picô. Essa peça aqui, ele tem esse detalhe de ponto picô, então vou fazer aqui, tá? E aí, quando eu finalizar todo o acabamento, eu vou voltar com vocês. Pronto, já fiz o acabamento inteiro aqui em cima e aqui embaixo, tá vendo? Esse aqui pela lateral, fiz tudo bonitinho e fiz o cordão também. O meu cordão ficou 1,20 m, porque minha cliente, ela quer bem grandão. E coloquei essas ponteiras aqui e vou passar aqui no final, que ainda vou colocar o forro, certo? Aí agora a gente vai fazer os detalhes, né, que vem aqui nesse corte pra virar a bandeira de Pernambuco, né? Que é a estrelinha amarela e a cruzinha vermelha. Vamos começar pela estrelinha. E nessa estrelinha aqui eu vou usar a agulha de 1,75, porque o fio é bem fininho e eu quero a estrelinha pequena também. É só um detalhezinho, certo? Eu tô usando esse aqui, é o Clea 1000. Eu tô usando 2 fios. E pra iniciar a estrelinha, a gente vai precisar de um anel mágico, que é bem fácil de fazer, tá? A gente trava aqui nos 2 dedos, puxou aqui, solta aqui e faz uma correntinha aqui pra prender esse anel mágico. E fechou, dá uma fechadinha aqui. E agora a gente vai fazer 10 pontos meios altos, que é dar uma laçada na agulha, vem aqui dentro do anel mágico, ficou 3 laçadinhas, a gente tira tudo de uma vez. Esse aqui é meio ponto alto. E aí eu vou fazer 10. Fiz 1, 2, 3, 10. Fiz os 10, aí agora eu vou fechar meu anel mágico aqui, deixar bem apertadinho, bem fechadinho. E agora eu venho aqui, nessa primeira correntinha aqui que a gente fez, e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fechar esse anel. A gente vai vir aqui nesse próximo ponto de base, vamos começar a fazer as nossas pontinhas, nossa estrela. A gente vai fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Tudo vai ser trabalhando no mesmo ponto. Ponto baixo, aí agora faz um ponto alto. Fez um ponto alto. Faz uma correntinha. Faz um picôzinho aqui, ó. A gente vai voltar do mesmo jeito que a gente tava fazendo aqui. Volta aqui, ó, no meio desses 2 pontos. E faz um ponto baixo. Agora a gente volta aqui no mesmo ponto e fecha com outro ponto baixo. E assim a gente fez a nossa primeira pontinha. Aqui pra vocês verem bem de pertinho. Aí agora a gente vem no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. E no próximo a gente repete outra pontinha, que é um ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha, volta aqui no meio dessas 2 alcinhas, faz um ponto baixo e encerra aqui embaixo com um ponto baixo, mais outra pontinha. Vem no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir até chegar no final, mas vão ser 5 pontinhas dessas. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Ó, finalizei aqui as 5 pontinhas. E agora, pra encerrar, eu venho aqui nesse pontinho aqui, que começamos, e faço um ponto baixíssimo. Corto. Já posso fazer o arremate da estrelinha pra gente colocar aqui, bem aqui no meio do top, certo? Agora a gente vou fazer aqui o arremate e a gente vai fazer a cruz com o vermelhinho. A gente vai fazer um anel mágico. Pegou aqui, puxou, soltou, faz uma correntinha, né? Pra prender aqui. Agora a gente vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5.
vai virar aqui as correntinhas e a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, ó, de trás. Aí a gente vai pular uma, duas, na terceira a gente vai fazer meio ponto alto. Venho aqui, bem nessa laçadinha aqui e faço meio ponto alto. Venho aqui na última e faço um ponto baixo. Vendo? A gente fez a primeira perninha da cruz. Agora, a gente vem aqui dentro do anel mágico e faz um ponto baixíssimo. Agora, mais uma vez, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o trabalho. Vem a agulha, conta 1, 2, 3. Vem aqui, ó, por trás. Faz meio ponto alto. E na última, um ponto baixo. Volta aqui no círculo mágico, faz um ponto baixíssimo. Agora, de novo, faz 5 correntinhas, 3, 4, 5, mesma coisa. Vira aqui o trabalho, vem na terceira e faz um meio ponto alto. Na última, um ponto baixíssimo. Agora a gente vira, vem aqui e faz um ponto baixo. Desculpa, um ponto baixo. Deixa eu dar uma diminuída aqui nesse anel mágico. Ó, já temos 3. Aí agora a gente vai fazer a parte maior da cruz, que é a parte de baixo. A gente vai fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí agora viro, venho na terceira, 1, 2, 3, faço um meio ponto alto e no restante eu vou descendo fazendo ponto baixo até o final. Chegando no final, a gente vai fazer um ponto baixíssimo dentro do círculo e tá pronta a nossa cruz. E faça um ponto baixíssimo. Agora é só a gente fechar aqui o anel mágico. Ó, já formou a cruzinha. Deixa eu botar aqui pra vocês. Agora a gente sempre vem aqui, ó. Essa cruzinha vai vir aqui. Agora a gente vem aqui na primeira correntinha aqui onde a gente iniciou, baixíssimo. Corta o fio. E tá pronta a nossa cruz. É fácil, tanto a cruz quanto a estrela é fácil. Agora já tá pronto o nosso top. Aqui eu já fiz a minha estrelinha e a minha cruz. Uma vai aqui bem no meio e a outra vai aqui bem no próximo. A gente pode colar, que é que eu vou fazer. A gente pode usar essas duas colas aqui, que eu tô usando bastante, pra colocar as letrinhas também, tá? Quem tá fazendo o top de letrinhas, você pode usar essas duas colas pra colar. Tanto a cola pano quanto a cola jeans, elas são ótimas, não solta. Já depois de lavado fica tudo ok. Ou você pode costurar. Se você for costurar, você costura antes de colocar o forro, tá? Porque aí toda a costura, toda a marcação que ficar aqui, o forro vai esconder. Então, você primeiro costura o forro e você primeiro costura as letrinhas e depois coloca o forro. Como eu vou colar, isso não vai fazer diferença aqui pra mim. Agora, eu vou colocar o forro, tá? Tecido aqui, que é um tecido pra forro mesmo, forro de biquíni. Na verdade, ele é pra forro de biquíni. Ele tem muita elasticidade, tá vendo? Ele estica bastante. Então, eu vou fazer o meu forro com isso. Eu vou medir aqui, cadê esse lado aqui? Quanto vai ser os centímetros do meu forro. Como esse aqui é um top, né?
Aí eu vou colocar daqui, ó, do branco ao branco. Vou colocar aqui o forro, vai ficar 20 centímetros de forro, tá? 20 de largura, 20 de altura por 32 do comprimento. Aí, aqui vai ser meu tamanho maior. Vou até cortar um centímetrozinho maior, 21 centímetros. Tô marcando com esses restos de giz aqui, mas pode ser um lápis, o que for. Por 32. Você vê aqui onde você vai cortar. Deixa aqui mais um centímetrozinho, vou cortar aqui 33. Aqui lá a gente ajusta a altura. Aí agora venho aqui, vejo qual é o lado certo, tá? Esse lado aqui é pra frente, esse aqui é do avesso. Vou começar de cima pra baixo. E vou colocar o meu forro. Tá vendo? Aí a gente dá aquela dobradinha aqui pra ele ficar ajustado. Uma dobradinha aqui pra ele ficar bem ajustadinho. Outra dobradinha aqui pra ficar ajustadinho. E esse forro parece ser bem transparente, tá, gente? Mas quando a gente usa aqui, ó, um crochê, não dá pra ver nada. Ele faz a função dele. Tá vendo? Tá bem pertinho. Ele faz a função dele de forro. Eu vou só dar uma dica aqui pra vocês de como colocar o forro, tá? Mas cada um tem sua técnica. Essa aqui é que eu gosto de usar, mas fica opcional. Coloca o forro. Vou marcar aqui. E vou marcar aqui embaixo. E aí, vamos lá, agulhinha. Só o início, porque o resto é só repetição, tá? Vou prender aqui embaixo do crochê. Vou vir aqui pegar nessas alcinhas. E venho com a linha. Passo a volta. De novo, pra ficar bem presinho. Ó, dou um nó. Esse aqui vai ficar por debaixo do forro, não vai ver. Aí agora venho aqui, bem na pontinha. Ó, pego de novo no crochê, venho aqui. Bem na pontinha, sai bem aqui, bem rentinho. Bem rentinho aqui. E prender. Prendi aqui o primeiro ponto. Aí agora, eu vou seguindo, fazendo assim, enfio aqui no crochê. E venho bem na lateralzinha aqui mesmo, bem na pontinha. E passo. Fica quase que um ponto invisível aqui. Ajusta se precisar. Essa partezinha aqui. Aqui na hora da volta a gente dá o fechamento ali no cantinho, faz o acabamento. Sempre deixa a agulha assim pra trás. Aí você vem aqui de novo, pega no ponto aqui do crochê, pela frente, só por trás, né, no caso. Vem bem na pontinha aqui, ó, do tecido e passa. Não puxa muito, tá? Pra não repuxar. E assim você vai fazendo até o final. Vai passando devagarzinho. Esse aqui é o trabalho sem pressa, tá? Vai costurando. Dá um espaço mínimo aqui, sabe? Pra não ficar tão grande esse espaço. Vai costurando, tá vendo como vai ficando a costura? Vou fazer por todo o processo e quando eu terminar eu venho mostrar a finalização pra vocês de colagem aqui, tá bom? Já coloquei o forrinho aqui, ó, como ficou. Todo bem feitinho, bem bonitinho. A estrela e a cruz. Fica bem assim no meio, tá? Se achar o meio, às vezes você pode vir aqui, pra você achar o meio, você pode vir aqui drobar assim. E botar um marcador pra você ter uma noção de onde vai ficar, mas aqui eu vou no olhômetro mesmo. Não é barrismo não, tá? É a bandeira mais bonita do Brasil. Vou colocar aqui, vou usar essa cola aqui, a cola pano.
Mas como eu falei, você pode usar a cola que você achar melhor, ou costurar. Eu gosto de colocar bastante, tá, gente? Assim, não bastante, mas se não passar em todas as pontinhas e todos os detalhezinhos, sabe? Em tudo. Venho aqui bem no meio e colo um pouquinho de excesso de cola, né? Que eu coloquei muito, não coloque tanta. Essa cola, ela fica transparente depois, tá? Então não tem bronca. Aperta aqui um pouquinho e vai deixar secar. A mesma coisa na cruz. Esse aqui eu vou tentar colocar um pouco menos, sabe? Que são exageradas. E agora vem bem retinho aqui com a estrela e com a cruz. E agora eu vou deixar secar e tá finalizado o nosso top. Esse top é um top bem facinho, né, gente? Vocês viram aí, só tem umas etapazinhas pra fazer, mas ele fica lindo, tá? E daí pra você ganhar bastante dinheiro no carnaval. Espero que vocês gostem e vão